Busque na sua Bíblia junto comigo, Salmo de número 67. A palavra do nosso Deus nos diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nosso rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto, e Deus, nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Palavra do nosso Deus. Que essa seja a nossa oração nessa tarde, que nós possamos elevar a nossa voz ao nosso Deus e dizer: seja gracioso para conosco, Deus. Venha nos abençoar, Senhor. Faça resplandecer o seu rosto sobre nós, sobre todos os povos, para que todas as nações do mundo possam conhecer a Deus, para que todos possam temer e obedecer a palavra do nosso Deus. Que nós possamos, neste momento, podermos ser agentes de santidade, de esperança e compartilhar do amor de Deus ao mundo, para que todos os povos, a uma só voz, possam louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que essa seja uma realidade na nossa vida e nós possamos fazer parte desse louvor, dessa adoração ao nosso Deus. Erguer a nossa voz, dirigir o nosso cântico para Deus, louvar ao Senhor da nossa salvação. Louvar ao Senhor que faz resplandecer o seu rosto sobre nós, sobre a nossa vida, que é gracioso e misericordioso para conosco, que nos ama, que nos cuida e nos abençoa. O Senhor tem sido com a minha vida e com a sua vida, e todos os dias permanecerá ao nosso lado. Por isso, neste momento, eu queria te convidar a fechar os seus olhos, para podermos ter um momento de oração, um momento de louvor e gratidão ao nosso Deus. Que nós possamos declarar palavras de louvor, cânticos de adoração ao nosso Deus por meio da nossa oração. Que nesse momento nós possamos estar com o nosso coração entregue ao Senhor, tendo a certeza que Ele faz resplandecer o seu rosto sobre nós, que Ele cuida das nossas vidas, que Ele é gracioso, que Ele é misericordioso, que Ele nos abençoa todos os dias da nossa vida. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esse dia tão maravilhoso que o Senhor está nos dando, Pai, porque o Senhor tem permanecido ao nosso lado, nas nossas casas, junto com as nossas famílias, ó Pai, nos abençoando, derramando da tua graça, derramando do teu amor, a tua paz tem visitado os nossos corações, ó Deus, a tua mão poderosa tem estado sobre nós, sobre a nossa cabeça, nos abençoando, cuidando de nós, ó Pai. Nós podemos ouvir a tua voz, ó Pai, podemos sentir o teu Espírito Santo, Deus. Tenha liberdade nesse momento na nossa vida, ó Pai, tenha liberdade de agir, ó Pai, de poder operar os teus milagres, de entrar com providência, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor seja conosco, que o Senhor venha resplandecer o seu rosto para nós e nós possamos te ver, que nós possamos te conhecer, possamos nos encontrar contigo, Pai. Ó Deus, grandioso é o nosso Deus, misericordioso é o nosso Deus, todo-poderoso. Ó Deus, o desejo do nosso coração é que todos os povos possam se unir em um só cântico, um só louvor e te louvar, te engrandecer, ó Deus, te agradecer pelos teus grandes e maravilhosos feitos nas nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que a terra possa se unir em um cântico de louvor e adoração ao Senhor, que a nossa voz, ó
Deus, que o nosso cântico, que a nossa adoração possa chegar ao seu coração, ó Deus, e nós possamos fazer parte desse momento, desse movimento, onde a tua graça, o teu Espírito Santo nos conduz, ó Pai. Seja louvado, seja engrandecido, ó Deus, fique conosco, nos abençoe, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, que nós, nessa alegria e nessa certeza no nosso coração, possamos louvar ao nosso Deus, possamos engrandecer o seu nome, porque Ele é o nosso Deus, Ele é todo-poderoso e Ele permanece ao nosso lado. Louvemos ao nosso Deus, no nome de Jesus. Pode nos deter, se Deus está conosco, não há o que temer. E com certeza
O Senhor está conosco, o Senhor está ao nosso lado, então não há o que temer, ninguém pode nos deter, porque o Senhor está nos abençoando. Glória a Deus! Eu quero te convidar agora ao momento da palavra, da edificação, do compartilhamento da mensagem, da palavra do nosso Deus. E eu quero que você possa estar abrindo a sua Bíblia junto comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Estaremos fazendo a leitura do verso 25 ao verso 32 e logo em seguida do verso 36 ao versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 25 ao 32, 36 ao 38. A palavra do nosso Pai nos diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Verso 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Palavra do nosso Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Peça para que Deus possa falar no seu coração nessa tarde, para que você possa estar com os ouvidos atentos à voz do nosso Deus, porque certamente Ele tem guardado e reservado uma mensagem maravilhosa para o seu coração nessa tarde. E Ele já tem vindo ministrado a sua palavra no seu coração. Então que esse momento seja dedicado unicamente ao Senhor, para ouvir a sua palavra. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa tarde, ó Pai. Que o Senhor venha revelar os teus ensinamentos aos nossos olhos, ó Pai. E que nós possamos guardar a tua palavra no nosso coração. Que nós possamos, ó Deus, agir segundo os teus ensinamentos, segundo o teu querer, ó Pai. Que nós possamos ser impactados pelo poder da revelação do teu Espírito Santo aos nossos corações e possamos ser edificados pela tua palavra. Fala conosco, venha nos abençoar, ó Deus, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Esse texto que nós acabamos de ler nos mostra duas reações de dois personagens diferentes diante de um mesmo acontecimento, diante de um mesmo fato. A palavra do nosso Deus nos apresenta primeiramente a Simeão, que é descrito como um homem justo e piedoso, que ele recebeu a revelação do Espírito Santo, pois o Espírito Santo estava sobre a sua vida. Ele era sacerdote naquele tempo e ele recebia a ministração do Espírito Santo no seu coração. E naquele momento, o Espírito Santo revelou aos seus olhos que Simeão não iria passar pela morte sem antes ver o menino Jesus, sem antes conhecer
Jesus pessoalmente em vida. E então nos diz a palavra que Simeão, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo e ali se encontrou com Jesus. E ele fez o que era preciso, o que a lei ordenava, porque os pais de Jesus naquele momento o levaram para ele ser apresentado diante do povo, para ser apresentado diante de Deus, para ser consagrado diante de Deus. Os pais fizeram isso com Jesus. E Simeão, movido pelo Espírito Santo, foi ao templo e se encontrou, teve a honra de apresentar Jesus para Deus. E quando ele se encontrou com Jesus, quando ele viu e o Espírito Santo trouxe a revelação de que ele era o Messias, de que ele era o Cristo que veio ao mundo para salvar a humanidade, ele pegou o menino nos braços e disse a palavra que ele cantava, ele louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. O cântico de Simeão era muito bonito, era muito presente naquele momento. Mas nós podemos ver uma fala desse homem naquele momento. Agora podes despedir em paz os teus servos, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quando Simeão se encontrou com Jesus, quando ele teve a honra, a alegria de poder ver Jesus com seus próprios olhos, isso era suficiente para ele. Isso era aquilo que ele necessitava em vida. Agora ele estava em paz. Agora a sua missão, segundo o seu coração, segundo o seu entendimento, já tinha chegado ao fim. Agora ele poderia partir em paz ao reino dos céus, porque os olhos dele já viram a salvação, já viram o Messias, já se encontrou com Jesus. Já não importava mais nada, porque tudo aquilo que ele queria no seu coração e desejava era ter esse encontro com Jesus. Isso pode nos ensinar de que nós precisamos desejar com o nosso coração, podermos ter esse encontro com Jesus, com o Messias, com o Redentor da humanidade, aquele que iria trazer a salvação. Como seria maravilhoso se hoje, neste momento, Jesus aparecesse em pessoa diante dos nossos olhos. Isso seria um milagre maravilhoso que iria encher a nossa vida de alegria. E com certeza nós também talvez seríamos visitados por esse sentimento. Já foi, era o que eu precisava, agora não importa mais nada. É maravilhoso nós termos um encontro com Jesus. Nós precisamos ser como Simeão, pessoas justas e piedosas, que buscam a revelação do Espírito Santo na nossa vida, que buscam se encontrar com o Senhor, que buscam ver com os olhos o agir do Espírito Santo, que buscam ver a pessoa de Jesus Cristo. Mas nós podemos ver na nossa narrativa mais uma personagem sendo apresentada diante dos nossos olhos. A Bíblia, logo em seguida, quando ela nos mostra Simeão tendo um encontro com Jesus, a Bíblia nos diz que havia outra pessoa que estava ali também e presenciou aquele momento. Era a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Diz a palavra que ela era avançada em dias, de 84 anos. Ela era viúva, pois ela apenas viveu com seu marido desde que se casaram apenas 7 anos. Depois desses 7 anos, ela passou a ser viúva. Mas a palavra nos diz que essa mulher vivia louvando e servindo a Deus todos os dias da sua vida. Ela servia ao Senhor,
ela adorava o Senhor de noite e de dia em jejuns e orações. E ela também teve a oportunidade, a alegria de presenciar esse encontro com Jesus, de poder ver aquele menino com seus próprios olhos e ter a revelação do Espírito Santo que aquele menino que estava sendo apresentado para Deus, consagrado ao Senhor, iria ser o Salvador do mundo. Mas a reação de Ana é diferente da reação de Simeão. Enquanto Simeão se conformou com somente ver Jesus com seus olhos, diz a palavra que Ana viu Jesus e saiu anunciando o Messias. Falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. A reação de Ana não foi se conformar apenas com esse encontro. Ela foi visitada por um sentimento que transbordava o seu coração, uma alegria que não poderia permanecer apenas nela. Ela precisava compartilhar, ela precisava testemunhar esse acontecimento, ela precisava falar de Jesus. Ela viu Jesus, ela se encontrou com Jesus e esse encontro gerou no seu coração aquela vontade de espalhar para todas as pessoas quem era esse menino. A palavra nos diz que ela falava com todos. Enquanto Simeão se conformou com apenas ver Jesus, se encontrar com Jesus pessoalmente, e ele disse: agora estou pronto para partir em paz. Ana, que tinha 84 anos de idade, que era mulher viúva, ela não se importou com a sua situação e ela saiu anunciando ao Salvador. E eu quero trazer aqui essa diferenciação, essas reações diferentes. Eu não estou dizendo que a reação de Simeão foi errada, que o encontro com Jesus, que gerou apenas essa alegria em Simeão, foi errada. Não, pelo contrário, nós precisamos sim aprender com Simeão, termos a revelação do Espírito Santo, andarmos com o Espírito Santo conduzindo a nossa vida, nos movendo, nos direcionando. Nós precisamos ansiar e buscar ter esse encontro com Jesus na nossa vida, mas nós precisamos tomar a atitude de Ana, de sair anunciando ao nosso Salvador, ao nosso Messias. Não apenas nos encontrarmos ali e que isso seja o suficiente, isso nos basta. Não, nós precisamos ser agentes da esperança, precisamos anunciar ao nosso Deus. A palavra nos diz: ide por todo o mundo e anunciar e ensinar o Evangelho de Cristo Jesus a todas as nações. Isso foi o que Ana fez naquele momento. Quando nós na nossa vida passamos por um acontecimento importante, quando nós passamos por um momento que traz para nós uma alegria, tamanha alegria que não consegue permanecer em nós, nós precisamos compartilhar, nós buscamos pessoas para falar o que aconteceu conosco. Isso é o que deve gerar na nossa vida o encontro com Jesus. O encontro com Jesus é maravilhoso. Poder ver Jesus, presenciar os seus milagres, sermos abençoados por Ele, ver que Ele está agindo na nossa vida, é sinal de alegria, de regozijo. Nós precisamos nos alegrar, nós precisamos comemorar, nós precisamos permanecer na presença do Senhor, mas esse encontro precisa nos levar, nos impulsionar a compartilhar desse milagre, a compartilhar desse amor, a anunciar o seu Evangelho, a testemunhar o seu agir através da nossa vida, através da nossa palavra.
Se nós, enquanto cristãos, desejarmos que todo mundo conheça Jesus, nós precisamos anunciá-lo. Precisamos fazer conhecido o nosso Mestre e os seus grandes feitos na nossa vida. Esse encontro deve gerar em nós transformação, mudança de vida. Esse encontro deve gerar em nós esse desejo de que mais pessoas possam conhecer ao Senhor, possam desfrutar da sua graça, possam ver os seus milagres, possam ser impactados pelo poder do seu Espírito Santo. Naquele tempo em que Jesus era apenas um menino, em que Jesus cumpriu o seu ministério nessa terra, as mulheres não eram contadas. A situação de Ana naquele instante era muito difícil, porque ela era uma mulher viúva de 84 anos de idade, ainda idosa. Mas ela não se importou com isso. A idade, o gênero, o status não limitou aquela mulher no cumprimento da sua missão. Ela não se importou com essa circunstância de vida, com essa situação que ela atravessava. As mulheres que eram viúvas, as mulheres naquele tempo, elas eram deixadas de lado. Mas Ana, ela não estava se importando, pensando nisso. Ela foi visitada por um sentimento no seu coração que não podia permanecer nela. E ela precisava compartilhar, ela precisava falar, ela precisava louvar, ela precisava que outras pessoas que compartilhavam do mesmo sentimento, que queriam ver a redenção de Jerusalém, a salvação da humanidade, ela foi e anunciou o Salvador. Isso é de grande importância para as nossas vidas. Nós que conhecemos o Senhor, nós que temos um encontro com Jesus todos os dias, nós que podemos ouvir que somos privilegiados em termos parte com Cristo Jesus, podemos ouvir a sua voz, podemos sentir o seu Espírito Santo. Isso deve gerar em nós o sentimento de querermos compartilhar com pessoas que estão perto de nós, com todo mundo. Como o mundo poderá conhecer a Deus se nunca ouviu falar dele? Por isso nós estamos aqui. E a nossa missão é compartilharmos com todas as pessoas do amor de Deus, da palavra do Senhor. Uma coisa que me chama a atenção na história de Ana é que a palavra nos diz que ela viveu todos os seus dias adorando ao Senhor. De noite e de dia ela adorava ao Senhor em jejuns e orações. Esse tempo que nós estamos vivendo, nós podemos usá-lo ao nosso favor. Nós precisamos aprender de Ana e podemos praticar o jejum, a oração na nossa vida. Porque estar na presença de Deus é o mais importante. Podemos estar e desfrutar a sua vontade na nossa vida, no centro da sua presença. Podemos ser impulsionados, podemos ser impactados pela sua mensagem, pela revelação do seu Espírito Santo, visitados por esse Espírito Santo que nos movimenta, que nos leva para mais perto de Deus. Nós precisamos caminhar com Cristo Jesus na nossa vida, aprendermos dessa profetisa, de vivermos em jejum e oração. A palavra nos diz vigiar e orar, orar sem cessar. Nós precisamos ser verdadeiros filhos e filhas de Deus, que praticam na nossa vida espiritual o movimento da oração. Nós precisamos orar, acreditar que o nosso Salvador está presente na nossa vida.
Aprendermos de Ana, de vivermos em oração, em adoração constante. De dia e de noite, nós precisamos adorar ao nosso Deus. Entendendo que precisamos do Senhor na nossa vida. Sem Deus não somos nada. E Ele revela o seu amor ao nosso coração. Nós servimos a um Deus grandioso, a um Deus maravilhoso, a um Deus que se doa, a um Deus que compartilha do seu amor, a um Deus que nos visita, que faz parte da nossa vida. Nós todos os dias, 12:15, temos um encontro com Jesus. Nós nos encontramos com Deus, mas que esse encontro não permaneça apenas nesse momento de louvor e adoração de 45 minutos. Que esse encontro com Jesus que nós temos todos os dias venha nos impulsionar a querermos falar de Deus, a compartilharmos com todas as pessoas. Nós temos a oportunidade de sermos agentes, de sermos cooperadores de Cristo neste mundo, de sermos testemunhas fiéis daquilo que Ele faz na nossa vida, daquilo que Ele fala. Nós ouvimos, nós vivenciamos e agora precisamos compartilhar, agora precisamos anunciar. Nós precisamos falar daquilo que vivemos, daquilo que ouvimos. Falar daquilo que o nosso coração está cheio. O nosso coração precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus. E assim como Ana, precisamos sair anunciando. Não ficarmos apenas nesse momento, mas que esse encontro possa gerar no nosso coração essa ansiedade de querer compartilhar com a humanidade que Cristo está vivo, que Ele veio pela humanidade, Ele veio para nos perdoar, Ele veio para nos sarar, Ele veio para nos trazer salvação, Ele veio por nós, por mim, Ele veio por você, Ele veio pelo mundo inteiro. E nós precisamos anunciar os seus grandes feitos na nossa vida. Sermos uma igreja que fala, uma igreja que prega, uma igreja que anuncia, uma igreja que compartilha, uma igreja que vive a Deus na sua vida. Porque o Senhor Jesus, desde o ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia e Ele já tinha sonhos para a nossa vida. Ele já tinha um propósito para nós. Nós viemos a esse mundo, nós estamos aqui hoje, não porque nós escolhemos estar, mas porque Ele nos escolheu. Ele nos colocou nesse instante, nesse mundo, para cumprirmos uma missão específica que Ele nos deu. Nós precisamos entender essa missão na nossa vida, esse propósito na nossa vida, de podermos anunciar o seu grande nome, para que todos conheçam quem é esse, o nosso Deus, como nós acabamos de cantar. Se nós estamos em Cristo, ninguém pode nos deter. Se nós estamos em Cristo, não há o que temer. Se nós nos encontrarmos com Cristo, que nós possamos compartilhar do seu amor. Porque